12 12 gramas. 12 e caminha a 4, lenta, por 20 minutos. É Longo, né? não, 20 minutos, o HIIT seria 15 a 20 minutos, né? 15 a 20 minutos. Você não pode passar muito disso. Isso daí tá na moda. Isso daí eu acho que é uma coisa meio... Escada, tem... Mas bom, vamos lá então. Então aqui, ó, é a Camila Caverna, né, que é minha paciente, mas ela é um exemplo muito legal, porque é uma paciente que foi fisiculturista a vida inteira, ela é dona de uma academia, é presidente da IFBB, da Federação Mineira de Fisiculturismo e Fitness, então é uma pessoa que treina pra caramba, mas estava aqui com seus 45 anos, 47 anos, e o lipedema, a gordurinha de culote quadril, né, bracinho começando a ficar mais gordinho, 96 quilos, né? Você vê nitidamente assim um perfil mais cheinho embaixo, né? Os braços começando a ficar mais gordinhos e coisa e tal. E a gente colocou para ela o Mounjaro em doses altas, ela foi progredindo a dose o mais rápido que ela tolerou, e ela tolerou muito bem, então a gente chegou nela a 15 miligramas, tá bom? Hoje em dia eu não uso mais 15 miligramas para a maioria dos pacientes. Por quê? Porque 10 miligramas nos estudos entregam 21% de emagrecimento nas 72 semanas que o produto se propõe. E 15 miligramas entregam 22,5%. Então, às vezes, financeiramente não compensa. Aí eu prefiro associar outras medicações, às vezes um Forxiga, né? Às vezes um Glifage, às vezes uma bupropiona, dependendo do tipo de compulsão, do tipo de paciente, um Venvance. Então, dependendo do tipo de paciente, do tipo de fome, né? Fome hedônica, padrão beliscador, dependendo do que for, a gente associa uma medicação que vai dar um apoio, vai ser adjuvante daquele emagrecimento, né? Sem eu precisar subir tanto o valor da tirzepatida, que é um medicamento mais caro. E uma outra coisa que eu costumo fazer também, que tem dado um sucesso muito grande para vamos dizer assim, os perfis que são mais endomorfos, mais resistentes à perda, que tem uma dificuldade maior, é associar doses baixas de semaglutida com a tirzepatida. Por quê? Eu aumento o componente GLP-1 e eu aumento a intolerância gastrointestinal. Então, aquele cara que rouba na dieta, o cara da bebida alcoólica, ele não consegue beber, entendeu? Porque o Mounjaro, a tirzepatida, como o componente GIP atua no centro do vômito e diminui um pouco os colaterais de enjoo gastrointestinais, a pessoa que quiser forçar a barra para comer um pouquinho, ela come. Então, assim, o que eu vejo às vezes, paciente? Estou usando remédio, vou comer porque o remédio estou segurando no remédio, né? Que é a cabeça do gordinho crônico, né? Então estou segurando no remédio. Então, quando você coloca um pouquinho do GLP-1, né, puro, da semaglutida, junto ali, 0,25, 0,50, você acaba dando uma melhorada. Às vezes eu ponho na mesma tomada, às vezes eu ponho 4 dias depois. Por quê? Porque quando a fome dele começa, a tirzepatida tem uma meia-vida de 5 dias. Então, no quinto, sexto, sétimo dia, ela já vai acabando o efeito, a fome já vai voltando. Então, às vezes, ou eu divido a tirzepatida em 2 tomadas, então terça e sexta, ou segunda e quinta, né, em doses menores, vou progredir nas 2 simultaneamente, ou eu coloco a tirzepatida num dia, 3, 4 dias depois, um cheirinho de GLP-1 só para segurar o resto do efeito da tirzepatida ali para usar de novo na outra semana. E aí eu consigo progredir menos a dose da tirzepatida sem usar uma dose tão alta, que é o medicamento mais caro, e a semaglutida, o Wegovy, aí você compra por R$ 1.700 a caneta de 2,4, que usando 0,25 ela vai durar 5 meses. Então você acaba barateando o custo do paciente do uso da tirzepatida com um efeito bem legal. Para os caras que bebem, então, é o que eu te falei, o cara que toma, que é cervejeiro, por exemplo, ele vai colocar a cerveja para dentro, que é álcool e glúten, não desce. Ele vai tomar 2 copinhos e daqui a pouco não desce. Bom, então a Camila, ela colocou Mounjaro com implantes, aquela proposta de Nestorone oxitesto, e caiu para 70 quilos, né? Um abdômen mais marcadinho, é uma pessoa que treina 6 vezes por semana, então treina muito bem, muito forte, que eu falo que o grande gargalo meu de performance é o treino, porque a grande maioria das pessoas treina fofo, é frequentador de academia e não, é igual a secretária, eu falo isso, né? Vai na academia todo dia, mas não tem resultado, né? Então, assim, a pessoa que treina realmente de forma vigorosa, que sabe treinar, que tem uma orientação de treino,
fazendo uso de um esquema desse, ela tem que melhorar. Se ela não estiver melhorando, alguma coisa está errada ou no treino ou na dieta. Entendeu? Então, eu não consigo enxergar uma pessoa com essa proposta de tratamento que não consiga um emagrecimento, a não ser que ela não faça parte dela, entendeu? Então, na hora que eu falo isso, muita experiência própria, contei para vocês a minha história ontem no Caverna, né? Eu era fordo, treinava do meu jeito, né? Eu tinha uma orientação de um personal que era muito gente boa, mas que talvez não tivesse... não tivesse mais atualizado no mundo do fisiculturismo, vamos dizer assim, na forma de treinar do fisiculturismo, que para mim o objetivo do fisiculturismo, o que é o cara que quer competir? É ter um percentual de gordura baixo para uma massa magra aparente, para aquele músculo aparecer. Então, se eu pensar na metodologia, no raciocínio, é o que todo mundo quer, um percentual de gordura baixo para uma massa magra aparente, né? Então, eu estou falando de uma massa muscular proeminente para um percentual de gordura baixo. Então, o que acontece? Lá a gente treina de uma maneira diferente, você treina um grupo muscular por dia. Hoje a gente tem vários estudos falando de full body, desde que a gente equilibre os volumes de treino, mas isso também é uma coisa lá para o anabolismo. Mas de toda forma, a gente treina lá um grupo muscular separado por semana, porque eu castigo muito aquele grupo muscular e deixo ele se recuperar em 2, 3 dias depois. Consequentemente, nessa recuperação, o metabolismo dele é acelerado. E aí no dia seguinte eu vou treinar um grupo muscular que está descansado. E aí, consequentemente, eu consigo dar a mesma intensidade para aquele grupo muscular que eu dei no grupo anterior. Ele também vai ficar 72 horas gastando energia para se recuperar. E no outro dia outro grupo, e no outro dia outro grupo, e assim por diante. Então eu mantenho a minha semana inteira treinando uma vez por semana cada grupo muscular, mas de forma extenuante, e aquele grupo vai demorar 2, 3 dias para se recuperar. O full body pode até funcionar, a gente falando teoricamente, equilibrando os volumes de treino, mas eu particularmente, quando eu treino pesado peito, eu não aguento treinar peito no dia seguinte nem no outro. Então treinei peito, meu peito vai... Se eu conseguir treinar é porque eu não treinei bem no primeiro dia. Entendeu? Então, por isso que na minha forma de entender, isso é pessoal, apesar de eu ler a literatura falando sobre full body, para mim o treino periodizado ele tem um resultado melhor. Então a Camila caiu aí, e quanto tempo? 3 meses, 26 quilos. Né? Então ela caiu de 96 para 70 quilos em 3 meses. Chegou no máximo da tirzepatida, associou glifage, tá joia? Associou forxiga, entendeu? É uma paciente que treina muito bem, sem repercussão clínica nenhuma de desconforto gastrointestinal, sem nada. E ela... Reduziu a dose? Agora ela está tomando só manutenção 2,5 miligramas, só. E o implante dela já acabou. Aí a gente passou para metenolona. Entendeu? Porque o implante para ela tem um custo muito alto, ela topou investir por 6 meses e ela falou que ia se virar lá para até 1 ano já que ela está mais magra, né? Que ela começou esse processo. E ela chegou no peso ideal, nesse peso aí, em 3 meses, e ela está mantendo, até ganhou já, está com 74 quilos, está mais forte um pouco. Que aí eu já acho um padrão mais do fisiculturismo mesmo, uma mulher com braço mais forte, com ombro mais definido, e aí usando a metenolona sem androgenizar nada, sem acne, sem pelo, sem nada. E a metenolona, como eu falei, é uma droga de um raciocínio muito interessante também, né? Tanto ela quanto o Masteron, se a gente fosse pensar, que são 2 dihidrotestosteronas com potencial anabólico bom e androgênico muito baixo, né? Da mesma forma que a oxandrolona. E com isso, se eu consigo, é uma droga que sai barato, por exemplo, Masteron, a pessoa compra uma ampola de um bujãozinho de 10 ml, né? Ela vai tomar para cada semana 0,2 ml, 20 miligramas, 30 miligramas, quando muito, né? Então, cada ml daria para 4, 5 tomadas, O que você entendeu? faria para ela sem ser no mercado negro? Sem ser underground, oxandrolona seria o que eu manteria, oral, para ela que tolera, oxoral seria uma boa opção. Também, né? Poderia. Vai manter no treino.
Poderia. Ela não tem problema, por quê? Porque ela treina pra caramba. Agora, a maioria das pacientes que não tem a efetividade de treino dela, eu vou mostrar uma outra aqui, o ganho não é tão igual, a melhora não é tão significativa, apesar da gente conseguir boas melhoras. É uma paciente que quando para de usar o medicamento, que os food noises começam a voltar, os barulhos do alimento começam a voltar, é aquela pessoa que começa a comer de novo, belisca um pouquinho, começa a se permitir, ela está no shape bom, mas ela começa a se permitir. Hoje eu vou só um docinho, só essa vez, entendeu? E aí ela começou a se permitir, ela vai voltando. Então, a gente vai ter o corpo e a saúde que a gente merece pelo que a gente faz. Não tem jeito de ser diferente. E só a testo como reposição hormonal, menopausa, porque ela já está com quase 50, não manteria esse corpo não, né? Poderia manter sim, entendeu? Disciplina. Para a Camila poderia manter. Agora, para as outras pacientes, testo puro, eu acho que Ela ia voltar a engordar. ela ia, talvez, aumenta o apetite também, né? Então, tem que tomar cuidado com os hormônios androgênicos, porque a paciente pode aumentar um pouco o apetite também sem a canetinha. Então, por que ela tem um efeito tão legal? Eu seguro o músculo e eu estou cortando a ingestão, entendeu? Associando as coisas. Bom, essa outra paciente também é interessante, já um perfil bem mais gordinho, né? Uma estrutura aí, de percentual de gordura alto, de obesidade mais central, entendeu? E ela também, dia 22/7, pesando 83 quilos, começou primeiro com os implantes e aqui no dia 30/7, uma semana depois, como um jaro. Aí essa é a balança que eu dou para os pacientes, balança do Mercado Livre lá, simplesinha, mas que funciona muito bem. Eu dou de presente para paciente, para mim entra no custo do meu tratamento com uma tranquilidade muito grande, porque é uma balança barata, mas ela tem esse aplicativo que direciona para a gente o caminho. Então a paciente toda semana ela me manda esses gráficos aí, essas tabelas, e eu consigo saber o que está acontecendo com ela em tempo real. Ela vai me dizendo, olha, eu estou sentindo bem, eu estou sentindo mal, enjoei, não enjoei, tá aqui minha tabela, meu emagrecimento, meu peso, ela vai me colocando percentual de gordura, percentual de massa muscular. Então eu vou conseguindo saber como que ela está e vejo se eu preciso intervir em tempo real. Então isso faz com que eu consiga um processo de emagrecimento mais rápido, mais satisfatório, porque eu estou grudado na paciente toda semana. Então, às vezes é desconfortável para a gente que é médico, porque a paciente manda mensagem no meu WhatsApp. Então eu vou conversar com essas pacientes todos os dias, porque eu tenho mais de 40 pacientes acompanhando. Então, aí o que acontece? Mas toda semana eu me posiciono com elas ou com eles, né, com os homens também, me posiciono com elas ou com eles e com grandes resultados. Pacientes perdendo 15, 20 quilos em 3, 4 meses, né? E essa paciente, então, ela caiu de 83 quilos aqui para 70, vocês vão ver no outro slide. Aqui é do peso, né? Percentual de gordura de 40 para 35, ganhou massa muscular de 32,3 para 34,6. Então, quer dizer, no processo de emagrecimento o habitual não é perder massa muscular? Ela ganhou, usando o mesmo protocolo. E caiu gordura visceral de 10 para 7, manteve a massa óssea, que é importante falar isso, porque tônus muscular, massa muscular, treino, efetividade de treino, manteve a massa óssea, índice de massa corporal, que a gente não usa muito mais, mas serve de referência, de 29 para 25, né? E já meteu um shape aí, ó, a cara de autoconfiança, entendeu? Essa aqui, ó, o que eu falo, eu fico brincando, ela tava aqui uma gordinha feliz. E aqui, ó, meteu o shape, já estufou o peito, né? Meteu um top, né? O libido melhorou. Tá tudo melhor. Então, assim, tudo melhor. 70 quilos. Então, ela caiu 13 quilos de peso e ganhou 2 quilos e pouco de massa muscular. Então, ela trocou 15 quilos. Para você pensar numa paciente que fez isso em 3 meses, pô, tá muito bom. Para uma paciente que nunca treinou na vida, entendeu? Não treinava, não fazia atividade física, começou do zero ali. Então, quer dizer, é uma proposta de tratamento que realmente pode trazer benefício. Eu volto a dizer, quem foca consegue resultado. Quem não faz a parte dele, o resultado é pobre, entendeu? Por mais que eu use o medicamento. Eu usei o medicamento para diminuir a ingestão, para dar saciedade, para mobilizar a gordura visceral, que é a tirzepatida, mas eu não treinei, o músculo vai embora. 24% desse músculo vai embora. Então, se eu seguro esse músculo, essa paciente tem uma chance de recidiva muito menor. E eu quero que a paciente consiga isso. Por quê? Ela não tem que ficar presa a mim para sempre, não. Ela tem que aprender a mudar o estilo de vida. E a gente tem que entender que emagrecimento sustentável
tem que mudar o estilo de vida. Se eu não mudar o estilo de vida, não serei. Eu vou voltar a engordar. É o que acontece, Rodrigo pode testemunhar para nós aí, né, Rodrigão? O que acontece com o bariátrico, que o cara não muda a cabeça. Ele volta a engordar e ele fica fora de possibilidade cirúrgica. Não é isso? Balão e cirurgia, não é coisa. Balão cirúrgico. Todo prazo, sem mudar o estilo de vida, engorda pior. É. Gordo sarcopênico, né? Desnutrido ainda, porque ele pode ser obeso e desnutrido, dependendo do que ele come, né? E aí, ó, eu coloquei essa foto que eu achei emblemática pra caramba, que eu falo que a obesidade é uma doença crônica, incurável e recidivante. Eu repito isso para as pacientes, mostro isso para elas o tempo todo. Crônica, incurável e recidivante. É como subir uma escada rolante que está descendo. Se eu parar de subir, ela me leva para baixo. Né? Manter o foco e a persistência são fundamentais e ter um médico para chamar de seu e te acompanhar adequadamente também. Então você tem que entender que se você estiver subindo na mesma velocidade que a escada desce, você não sai do lugar. Se você parar, você vai descer. Então você quer melhorar, você tem que aumentar o esforço. E aumentar o esforço é subir mais rápido do que a escada desce. Então, para treinar de forma eficiente, você tem que aumentar as demandas constantemente. Para conseguir ter um percentual de gordura adequado, você tem que alimentar adequadamente, ter um aporte de proteína adequado, ter uma avaliação com o nutricionista, ter uma equipe que te acompanhe. Quando a gente junta médico, educador físico e nutricionista alinhados com o mesmo raciocínio, não tem quem a gente não melhore, entendeu? Então, a não ser que a pessoa não queira, né? Então, é isso que a gente precisa discutir, tá? E aí, ó... Então, só para voltar nos implantes de Oxa e entendendo qual que é o perfil do implante de Oxa que a gente usa. Os implantes de oxandrolona é uma droga muito bem tolerada pela via oral. Por implantes, praticamente não tem estudos. Então, fizeram um estudo só de farmacocinética quando a Elmec foi lançar e a Biomedes estava querendo fazer, a Biomedes não, a Bios estava querendo fazer alguns estudos lá, mas ainda não tem nada muito documentado. Mas entrega 10:1 de anabolismo androgenismo, 6 meses de utilização, pior colateral é queda de libido e o público-alvo, pacientes que desejam anabolismo sem efeitos androgênicos, né? Quando que eu utilizo? Mulheres menopausadas, sarcopênicas, sem perfil para gestrinona, né? Pacientes que desejam anabolismo sem efeitos androgênicos, destravar emagrecimento. Então aquela paciente que travou, que está usando a medicação, mesmo assim não está indo, é uma coisa que acelera o processo. Prevenção de sarcopenia. Os pellets de oxandrolona também androgenizam menos que a via oral, mas mais que o silástico, porque a gente faz pico, né? Como a gente falou, o pico é que às vezes dá um colateral maior. E O200, O300 fazem pouca diferença nesse quesito de androgenização. Quando a gente usa doses acima de 100, né, a androgenização não é tão mais severa, pelo menos é o que eu tenho observado na minha prática. Tá? E garantir contracepção em todo mundo que usa hormônio anabólico, tá bom? Engravidar usando hormônio anabólico tá errado, tem que ter uma contracepção definitiva, segura, aliás, né? E aí uma mente que se abre é uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Então toda vez que a gente está subindo um degrau, gente, que a gente está enxergando mais longe, para vocês que estão mudando de vida, a gente consegue enxergar grandes possibilidades. A gente está falando de ser um trabalho aqui, da gente ensinar vocês a ter um faturamento um pouco melhor naquilo que vocês fazem. Pensem para você ver num protocolo de emagrecimento desses, em que a paciente leva um Mounjaro te acompanhando, com seu acompanhamento semanal, então um acompanhamento personalizado. O paciente vai colocar implantes hormonais que é uma forma confortável e com valor agregado na saúde, na qualidade do que você entrega para esse paciente. Você pode fazer um processo de desinflamação aguda, igual a gente falou dos injetáveis, melhorando agudamente esses processos inflamatórios. E inflamação gera resistência insulínica, e resistência insulínica gera inflamação. E na hora que eu melhoro as duas coisas, eu acelero o processo de emagrecimento desse paciente com uma qualidade de vida e saúde, um terreno biológico adequado,
adequada, uma imunidade boa, porque aquele paciente que vai estar comendo pior, talvez não ingira todos os micronutrientes que a gente está falando. E quando a gente falar de micronutrientes, é importante. Quais são os colaterais das canetinhas? Queda de cabelo, piora da pele, unha, a pele perdendo sustentação. Então, na hora que a gente faz um aporte dos micronutrientes adequados, a gente pode minimizar esses colaterais estéticos e ainda assim dar um suporte nutricional para esse paciente emagrecer saudável, de uma maneira positiva. Então, um protocolo deste atendimento aí, você faz um acompanhamento de 1 ano de um paciente, porque ninguém emagrece rápido de forma eficiente, né? Quando a gente emagrece mais devagar, mais paulatinamente, mas de forma progressiva, a tendência da gente segurar a massa magra é um pouco melhor, né? A gente não perder esse músculo que é tão importante. Então o paciente fica com você 1 ano acompanhando e toda vez que ele vem no seu consultório, você tem a oportunidade de oferecer para ele outros produtos com outra qualidade e conseguir entregar resultados melhores ainda. Tá? Então, manter o paciente debaixo da sua asa, perto de você, que faz o paciente ter sucesso. Quando a gente se desliga disso, né? Por exemplo, dá a canetinha e fala, ó, tchau, daqui 1 mês você volta, daqui a 2 meses você volta, ele usa da cabeça dele, do jeito dele, sem orientação, não tem o resultado que esperava, e a culpa é de quem? Do profissional, entendeu? Ah, eu fui naquele médico lá, ele me passou o remédio, mas não melhorei, não. Entendeu? Então a gente é que tem que estar assumindo essa responsabilidade por ele. Aquelas pessoas que engajam, é ótimo, porque viram exemplo, a gente dá aula com eles. Mas e as pessoas que não engajam? A gente tem que tentar, mesmo assim, continuar com elas. A gente não pode desistir, não. Tá? Bom, vamos para a próxima? Para a gente acabar, né, dessas questões todas aí, para a gente poder encerrar a parte teórica. Então, anabolismo feminino os efeitos fisiológicos dos esteroides anabolizantes em mulheres, assim como em homens, são dose dependente, né? Por isso, quanto maior a dose, maior o ganho de massa muscular e força, mas maior também o risco de efeitos colaterais. Além disso, tem características individuais de acordo com o polimorfismo de receptores androgênicos e estrogênicos. Então, quando a gente usa determinadas doses aí para algumas pacientes, a gente pode androgenizar, pode ter efeitos colaterais androgênicos. E alguns pacientes acabam direcionando, dependendo do hormônio que eu estou dando, para aromatizar e aí não tem um efeito tão expressivo na massa muscular. Portanto, falar de anabolismo é muito mais complexo do que usar apenas ergogênicos. Então, aquele papo que você escuta às vezes de quem não treina, falar assim, com hormônio até eu, entendeu? Na prática, isso não existe. A pessoa que usa hormônio e não treina, ela fica forda. Ela vai ganhar massa muscular, empurrar a gordura para fora e vai ficar roliça. Que é o que você costuma ver, aquela pessoa que você sabe que não treina, que tem um estilo de vida ruim e que anaboliza muito. Então, os anabolizantes, eles têm um estigma da utilização exatamente por conta dos fisiculturistas, né, que usam em doses suprafisiológicas, mas são uma ferramenta importante para o tratamento da sarcopenia e para a construção da massa muscular. Então aqui, ó, eu coloco exatamente isso. Sarcopenia é doença cardiovascular, é alteração cognitiva, sarcopenia controla diabetes, a massa muscular controla diabetes, obesidade sarcopênica aumenta o risco cardiovascular. Aquilo que eu já falei na outra aula, né? A gente tem um banco de músculos que a gente tem que fazer aqui, né? Uma mulher com 40 anos tem 50% da testosterona que tinha quando tinha 20 e com 25, 30 anos é o nosso pico de construção. Depois dos 40, 50 eu tenho tendência a cair para baixo do perfil ali de sarcopenia. E aí a gente tem que falar do anabolismo, isso serve para homens e mulheres, mas a gente vai falar de dieta, treino, descanso, suplementação, hormônios e do percentual de gordura. Então, nessa ordem de importância, se eu não fizer dieta adequada, não tem anabolismo. Se eu não comer o suficiente para construir, não tem anabolismo. Se eu comer de uma forma inadequada, eu ganho percentual de gordura também.
E, na verdade, toda vez que eu estou fazendo um bulking, um crescimento, eu vou ganhar massa magra e gordura. E toda vez que eu estou fazendo um cutting, eu vou perder massa magra e gordura. E por isso eu tenho que tentar maximizar a construção com menor percentual de gordura e minimizar a perda muscular na hora que eu estou fazendo o cutting. E o treino, como eu falei, o grande gargalo meu na atividade física, no emagrecimento, na performance, é o treino. A maioria das pessoas treinam mal, a maioria das pessoas, você escuta muito falar assim, não, eu treino na academia lá do prédio, entendeu? Aí eu treino na academia do prédio, não tem os aparelhos, não tem os pesos, não tem às vezes uma estrutura, não tem quem te ajude, não tem quem te dê um leve, porque se você quer treinar de forma eficiente, de forma, principalmente os homens, que vão ter uma carga, carregar uma carga maior, as mulheres nas pernas, né, vão fazer um agachamento, você tem que ter uma segurança de execução, porque senão você não vai conseguir dar a demanda, fazer o seu máximo ali. E a gente vai ver que treinar até a falha muda tudo. Então aquela pessoa que faz 3 séries de 10 com ficha pronta de academia, que vai nas academias aí, que te entrega uma ficha pronta, que você vai fazer 3 meses a mesma ficha, essas pessoas não vão evoluir. Elas melhoram aí 15 dias e depois é uma manutenção. É igual a história da escada rolante. Eu vou continuar fazendo a mesma atividade física, se eu não subir mais rápido que a escada rolante, eu vou parar de evoluir, eu vou estagnar e vou no máximo manter aquilo que eu estava tendo. Descanso. Se eu não descansar, eu não treino bem no outro dia. E é no descanso que eu vou fazer a maioria da minha síntese proteica, do estímulo, a regeneração tecidual, né, a consertar as microlesões que aconteceram durante o treino. Suplementação, então, aí a gente fala da alimentação, da suplementação, que a gente, para a pessoa que come bem, mas precisa comer uma carga maior, eu vou usar suplementos para aumentar o aporte proteico desse paciente ou o aporte de carboidrato, o aporte nutricional de uma forma geral. Por quê? Porque às vezes conseguir comer as quantidades de comida necessárias para eu fazer anabolismo é muito difícil. E principalmente quando a gente fala do mundo feminino, né? Às vezes conseguir comer volumes de comida, né, nessa intensidade é um pouco mais difícil. Os hormônios que a gente já falou, a gente discute o perfil anabólico e o perfil androgênico, né? E como ele altera o perfil lipídico, porque a gente tem que entender colaterais da utilização. O potencial de hepatotoxicidade e de hemoconcentração. As testosteronas puras, né, os ésteres de testosterona ou as testosteronas puras dos implantes, elas têm uma capacidade de hemoconcentração maior, tá bom? E o percentual de gordura por causa das conversões da aromatase e da SHBG, que podem interferir aí, né? Resistência insulínica, conversão de testo em estradiol, né? E podem interferir um pouco nessa evolução. A gente fala de balanço nitrogenado, que é o que fala entre o anabolismo e o catabolismo. Então a gente constrói e destrói 2% da nossa massa muscular diariamente. A gente tanto anaboliza quanto cataboliza todos os dias. Então, a síntese e a degradação de proteínas são reguladas pelo estado nutricional do organismo e também por vários hormônios. Insulina, que é um anabolizante sujo, porque coloca glicose dentro do músculo e dentro da gordura. Hormônios de crescimento, testosterona, cortisol. Quando eu falo de síntese proteica igual degradação, balanço nitrogenado neutro. Quando eu falo de síntese maior que a degradação, balanço positivo, então anabolismo. E quando eu falo da degradação de proteínas, balanço negativo, catabolismo. Então aí esses hormônios interferem nessa questão. Testosterona aumenta a síntese proteica, GH, IGF-1, e aqui no IGF-1 e no GH nós vamos falar um pouco dos peptídeos, né, que estão chegando agora. Alguns peptídeos são estimuladores do GH, e o que é um peptídeo? Eles pegaram proteínas, né, que juntam aí entre 1 e 50 aminoácidos, alguns até 100 aminoácidos, e pegaram um fragmento dessa proteína que estimula um caminho biológico natural específico. Então é como se eu aumentasse a intensidade de um caminho natural. Um exemplo aí, o CJC1295 e a ipamorelina, que são 2 peptídeos derivados do GH, que vão aumentar o tamanho do pulso do GH, a largura do pulso do GH, e a ipamorelina, a frequência do pulso do GH, mas mantendo ainda uma secreção pulsátil, que é fisiológica, mas com intensidade muito maior. Dessa forma, interferem muito na construção de massa muscular e tiraram desse peptídeo o componente que interfere
interfere na prolactina, no cortisol e na lipólise. Então você acaba atuando mais na construção de massa muscular. Em compensação, tem um outro fragmento do GH, que é o AOD 9604. O AOD 9604 é o fragmento do GH que está associado à lipólise. Então hoje a gente consegue separar essas questões e ele também não tem uma interferência da prolactina e do cortisol. Tem aí já o GHPR6, que é um que interfere na grelina para interferir no GH e, consequentemente, aumenta o apetite para aquelas pessoas que precisam comer um pouco mais. Então, cada peptídeo vem com uma função específica, mas isso é só para vocês entenderem que é um mercado que ainda é crescente e que eu acho que vai despontar nos próximos anos com estudos mais consistentes naquilo que a gente pode utilizar. Vários deles têm estudos em animais, alguns já foram liberados nos Estados Unidos para seres humanos, né? E a gente falou muito de emagrecimento aí, de biogênese mitocondrial, de lipedema, né? Tem alguns peptídeos que têm uma associação muito positiva com biogênese mitocondrial. O SS31, que é a lemipretida, que é um que foi inventado para tratar uma síndrome de deficiência energética que chama síndrome de Barth. E ele conserta, ele estimula a cardiolipina dentro da mitocôndria e ele conserta as criptas da mitocôndria, aumentando essa biogênese e essa produção de energia. Então ele faz oxidação, beta-oxidação de gordura com uma função muito legal. O MOT-C também com ação na biogênese mitocondrial. O SLU-PP332, que é um que estimula a via metabólica, a MPK, que é a mesma via do aeróbico. Então a pessoa tem uma sensação de estar fazendo exercício aeróbico, mesmo parada, mesmo em repouso. Então todos esses podem aumentar a biogênese mitocondrial e fazer oxidação de gordura. E muitas das nossas doenças aí, como o lipedema que a Lili falou, tem uma deficiência energética, tem uma deficiência mitocondrial e que estão associadas a esse ganho de peso. O próprio obeso é um paciente que tem uma deficiência mitocondrial. E deficiência mitocondrial está associada aos hallmarks of aging, né? As marcas nossas do envelhecimento, de como a gente poderia, então, diminuir a velocidade de envelhecimento. Deficiência mitocondrial envelhece mais rápido, né? Aí a insulina, como eu falei, um anabólico sujo, ele pode tanto fazer síntese proteica e ele inibe a degradação proteica. Mas como a insulina coloca a glicose dentro de todas as células, ele pode anabolizar a gordura também, principalmente se eu já tiver um percentual de gordura alto e fizer uma resistência à ação da insulina. O T3, dependendo, ele pode fazer síntese ou degradação se tiver hiper ou hipotiroideu. E o cortisol, ele é sempre degradador de proteína. E aí a gente vai discutir as estratégias, né? Igual o pessoal fala de algumas para emagrecer, jejum intermitente, cetogênica, são dietas que controlam a resistência insulínica, mas que aumentam o cortisol. Então discutir isso é interessante para a gente ver que se o objetivo for também construção de massa muscular, será que é a melhor estratégia? Então essa ou talvez seja por um tempo, né? Às vezes para dar um pontapé inicial,